Obscuro. Olá, sou fã do seu canal. Sou moradora da cidade de Alvorada, no Rio Grande do Sul. E o que vou relatar aconteceu comigo no mês de junho de 2019. Eu tenho problemas de rinite e numa certa noite fui consultar na UPA 24 horas da cidade de Porto Alegre, que fica a uns 15 quilômetros da minha cidade, pois na minha cidade não tem UPA 24 horas. Cheguei lá por volta das 9h30 da noite. Estava bem frio, chuviscava bastante. Esperei umas 2 horas para consultar e após sair, tentei chamar um Uber, mas não consegui, pois a minha internet estava caindo todo o tempo. Então, fui para uma parada de ônibus que ficava a algumas quadras da UPA. Esperei o ônibus que me levaria para casa por 45 minutos e nada dele vir. Então peguei outro que passava perto do meu bairro, mas me largaria bem longe de casa. Mas era o que eu tinha naquela noite. Ao descer do ônibus, notei um cara estranho que estava sentado na beira da calçada, bem na parada do ônibus. Gelei na hora e pensei, esse cara vai me assaltar. Mas fui andando rápido, a rua toda deserta e ninguém à vista. Eu estava apavorada. Andava e olhava para trás, e o homem continuava lá sentado. Andei uns 300 metros e olhei para trás e não o vi mais. Senti um certo alívio. Faltava cerca de 2 quadras para eu chegar em casa. E na última quadra, bem na esquina da entrada da minha rua, vi um cachorro enorme sentado bem no meio da rua. Fiquei em pânico, pois logo vi que não era um cachorro comum. Na minha cabeça, aquilo só poderia ser um lobisomem. Eu não conseguia acreditar. Logo eu, que sempre evito sair à noite a pé. Ele era preto, peludo, com os olhos bem amarelos brilhantes. Mas como eu pensei, um lobisomem aqui no bairro era inacreditável. Andei mais alguns passos, sempre com o olhar naquele bicho. Nesta rua tem uma fruteira, ou quitanda, verdureira, como é conhecido em outras regiões do Brasil. E na frente tem um carro velho que o dono abandonou na calçada, sem pneus, só com os eixos apoiados no chão. Pensei, vou entrar nesse carro. Corri até o carro e entrei. O carro tem portas e vidros, mas a porta não tranca. Ao entrar no carro, olhei pelo vidro de trás e vi aquele cachorro vindo andando devagar na minha direção. Eu estava apavorada e pensei, meu Deus, socorro. Deitei no banco de trás do carro e gelada de frio e medo. Aquele cachorro começou a cheirar em volta do carro e eu senti aquele fedor de carniça infestar o ar. Ele rosnava como se estivesse engasgado e dava para sentir os passos dele em volta do carro. Nessa fruteira tem 2 cachorros pitbull que cuidam do local. Eles começaram a latir muito e o dono abriu a janela e mandou eles calarem a boca. Mas os cachorros não obedeceram e ele saiu para fora para xingar os cachorros. Neste momento, senti uma pancada forte no capô do carro, como se alguém estivesse esmurrando. Ouvi aquele animal sair correndo, como se fosse um cavalo a galope. Criei coragem e olhei em volta. E não havia mais nada em volta ao carro. Comecei a gritar como uma louca pedindo socorro. O dono da fruteira, que já estava fechando o portão, foi até o carro e me viu e perguntou o que eu estava fazendo lá aquela hora. Contei para ele o que havia acontecido e acho que ele não acreditou, mas me levou até a entrada do meu condomínio. Não dormi naquela noite, pois tremi a noite toda de pavor. Nunca mais saí à noite sozinho a pé. E também não falam mais mal de carros velhos, pois naquela noite foi um carro velho que me salvou do lobisomem. Uma coisa eu digo, lobisomem pode andar em bairros e não só em áreas rurais, como dizem. Obrigada por contar a minha história e uma boa tarde. Tá aí, galera.
vamos aí a um segundo relato. Olá, quero avisar que sou um homem ateu. Não acredito em sobrenatural e nem em nenhum tipo de Deus e nada parecido. Mas tive duas experiências em minha vida que até hoje me intrigam. A primeira foi quando eu tinha 19 anos e eu estava voltando para a casa de minha mãe. Nessa época, eu morava em Paulista, Pernambuco, num lugar chamado Mumbeca, bem próximo à Estrada do Frio, onde eu já ouvi 2 relatos no seu canal sobre a aparição de criaturas sobrenaturais. Neste dia, eu estava voltando para casa, que era em um sítio localizado em um lugar bem afastado, cerca de 4 quilômetros dentro de uma área rural, só com mata e poucas casas. No caminho, eu estava um pouco alcoolizado, pois tinha bebido um pouco e no caminho me deparei com uma criatura muito estranha. Parecia um cachorro sentado no meio da estrada, muito grande e com olhos amarelos. Quando eu vi, na hora eu parei e fiquei olhando por uns minutos, com medo de ser algum cão de alguma granja próxima que tivesse fugido. Mas quando aquele cão virou os olhos em minha direção, ele começou a andar bem lentamente. E quando ele se aproximou mais, vi que era muito maior do que eu pensava. De 4 patas, o animal tinha cerca de 1,5 metro de altura. E na hora, eu comecei a correr na direção contrária no caminho da minha casa. Eu olhei para trás uma vez e vi aquele animal me perseguindo. Até que eu cheguei em uma área onde tinha algumas casas e um carro vinha vindo em contra mim. Fiz sinal para ele parar e pedir ajuda. Falei que estava indo para casa e fui atacado por um cachorro grande. O homem que vinha no carro me deu uma carona e passamos pelo mesmo caminho que eu vi o bicho, mas ele não estava mais lá. Ele me deixou bem próximo da minha casa e eu cheguei lá em segurança. O segundo relato que tenho é um pouco mais estranho. Faz cerca de 8 anos depois do primeiro. Eu já sou casado e moro com a minha esposa e 2 filhas em uma casa na cidade de Jaboatão dos Guararapes. Eu sempre tive um problema para dormir, porque eu fico com o meu nariz entupido à noite. Sempre tive isso desde criança. E como eu gosto de tomar minha cachaçinha, quando eu estou bêbado, eu durmo na sala sozinho para não incomodar a minha mulher e minhas filhas com o meu ronco. Só que um dia, quando eu estava dormindo na sala, eu senti como se estivesse me afogando. Eu tentava respirar e não conseguia. Eu tentava abrir os olhos e também não conseguia. Eu estava me afogando em um colchão na minha sala. Estava consciente e não conseguia fazer nada para me salvar. Até que me debatendo, eu consegui me virar de lado e comecei a respirar. E consegui abrir os olhos e vi uma silhueta na porta do quarto das minhas filhas, que estava vazio, pois as minhas filhas estavam no meu quarto com a minha esposa. Assim que consegui me levantar, ainda meio tonto, corri para o quarto das minhas filhas, onde tinha visto a silhueta, mas não havia nada lá. Mas eu me lembro até hoje de ter visto o formato de uma criatura hominídea, com pele bem pálida, com longos braços, correndo para o quarto enquanto eu abri os meus olhos, e quando eu corri lá, já não havia mais nada. Até hoje, sou um homem cético que não acredita no sobrenatural. Para mim, é tudo fruto da minha imaginação alcoolizada. Mas sempre tive hábitos peculiares de passar a madrugada acordado e dormir à tarde. E depois dessas experiências, isso passou a ser rotina. Obrigado por ler os meus relatos, sou muito fã do seu canal. Tá aí, galera, aí 3 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.